Olá, esse aqui é um trabalho em dupla para a formação Game Audio Academy. Eu sou o Carlos Eduardo da Rosa e estou fazendo dupla com o Caio Hanada. Então, eu vou explicar um pouco como seria a nossa abordagem de direção sonora eh, para o jogo Beat Quest Two Rap Journey. Pelo que vimos, ele é um jogo de estilo puzzle, né? Que você tem que resolver um quebra-cabeça, identificar quais os melhores caminhos, através de coletar as notas ali, fazendo os pulos, né? Que tem as mecânicas de pulo. Ele é um jogo que parece ser calmo, né? A gente teria que fazer alguma ambiência para ele mais calma, mais tranquila, que relaxe o jogador enquanto ele tenta descobrir o puzzle. Também vemos que ele está em 3D isométrico, né? E ele é um jogo que parece ser feito para mobile. Então a gente tem que ter isso em mente na hora da criação. A música, né? Então ela recomendaria um estilo lo-fi, né? Faríamos então dois tipos de música, para menu e para gameplay. A música de gameplay faríamos então para cada mundo. No caso, a gente não teve acesso aos outros mundos, só o primeiro mundo. Então a gente só faria uma nesse caso, mas o ideal seria fazer uma música de gameplay variando para cada mundo. A gente pensa que daria para fazer uma progressão ao passar os níveis, né? Então, conforme você passa um determinado nível, a música aumenta, seja por camadas de instrumento ou né, pelas transições de música, enfim. Também a gente observou que tem efeito de transição, né? Parece aqueles efeitos de TV. E essa transição, a gente faria uma transição musical no final da música, né? Daria para fazer com um parâmetro, usando o Fmod. E também tem alguns snapshots, né? E snapshot de pause, para quando o jogador pausasse, diminuísse a música e equalizasse. Também snapshot de seleção de níveis, quando o jogador estiver no menu. Snapshot também para o final da fase, para diminuir a música, para fazer uma fanfarra, que a gente pensou, né? Daria pra fazer uma fanfarra, e essa fanfarra vai ser baseada em um efeito sonoro, que é o efeito sonoro das notas. A gente pensou, são 3 notas, né? Então ele poderia, a cada nota, ele fazer um efeito sonoro de uma nota musical mesmo, e ao pegar as notas, ele faria os intervalos de um acorde, e quando terminasse o nível, poderia dar o acorde, então, né? Então, como são 3, fecharia bem certinho um acorde. E a gente poderia decidir também, se fosse fazer qual acorde, né? Se fosse um acorde em sétima, um acorde em nona, mas acho que um acorde, no geral, assim, já dá pra ter uma ideia boa de como seria. Além disso, então falando também como os efeitos sonoros, né? Pensamos que teriam que ter sons em loop, sons em tipo one shot e sons de sustain. Hã, no caso, primeiramente tem os sons de UI, né, para o menu. A gente pensa que teria dois tipos de som de UI, que seria o clique normal, né, que parece um botão, né, ele remete a um som de botão. Hã, e aí também os sons de desbloqueio de personagens, né, poderia ser uma variação, né, que daí tem o hover e tem o clique para os personagens ali. Além disso, tem o som de desbloquear o personagem, né, que seria um som único, que poderia fazer um efeito. Hã, além do mais, também temos os sons de pulo, sons de aterrissagem, que poderiam fazer som de fogo, que a gente pensa, porque ele quando libera o portal, né, libera para um tipo de fogo. Então a gente pensa que primeiro ele poderia estar abafado, porque parece ter um domo em volta, e aí após, poderia dar um som de explosão, e fazer com que o domo ficasse aberto e ficasse o som aberto, né, sem estar abafado. Também pensamos em sons de vinil para o final da fase, porque quando você completa a fase, você pode desbloquear o vinil dourado, o vinil prateado ou o vinil normal. Então a gente pensa que poderia fazer um parâmetro ali para desbloquear cada um dos vinis. E aí poderia fazer um som para cada um, né? Esse som poderia ser o som de algum objeto brilhante, um objeto metálico, e o som de vinil mesmo, né? Normal. Eh, também pensamos nos sons das notas suspensas, né? Que elas, talvez algum hover, alguma coisa que fique assim por cima. E aí, quando o jogador coletar uma das notas, diminui uma das camadas do hover. Aí, quando coletar a outra, diminui a outra. E quando coletar a última nota, acaba a camada de hover. E daí também, quando elas forem coletadas, vai dar, como eu falei antes, os acordes, né? Daí faria os intervalos para o acorde. Também pensamos em sons de bloqueio de pulo, porque o jogador, quando tenta pular e não consegue pular, porque tem alguma coisa ali na frente, como por exemplo o domo, provavelmente faria um som de bloqueio do personagem, que é um som eh, que ele não conseguiu realização. Também um som de cair em cima do próprio domo, né? Porque é possível essa ação. Também um som de sweep up no final, né?
como acabando, quando ele acaba o level, o personagem ele acaba entrando no portal e poderia dar um som de sweep up combinando com um acorde, né? Fechando para acabar. Uh, Além disso, né, teria um snapshot para o final de fase e outro snapshot para a, a música quando vai diminuir, né? Além disso, também faríamos os VCs de música e efeitos sonoros, né, que seria normal para o jogador controlar. Então é isso, essas foram as ideias principais. Muito obrigado.